Tudo bem, cursistas? Meu nome é Rodrigo Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Falaremos nessa aula de hoje sobre os títulos de crédito. Os títulos de crédito é um documento que corporifica uma obrigação. Esta é a definição adotada pelo Código Civil no artigo 887. Os títulos de créditos são documentos representativos de obrigações pecuniárias, cuja função é a circulação do crédito. O credor de um título de crédito tem dois benefícios principais, normalmente chamados de atributos, que são a negociabilidade, que facilita a circulação, a executividade, que é a maior eficiência na cobrança. E agora, iremos ver os princípios ou características dos títulos de crédito. As principais características ou princípios do título de crédito são a cartularidade, a literalidade, a autonomia e o formalismo ou atipicidade. Nesse sentido, observa-se que a cartularidade serve para exercer o direito contido no título. É necessário apresentar a cártula, o documento. Já a literalidade só vale o que estiver escrito no título. A autonomia diz que as obrigações constantes em um mesmo título são autônomas entre si. O vício de uma não afeta a outra. A autonomia tem dois subprincípios. Primeiro, o subprincípio da abstração, que quando o título de crédito circula, ele se desvincula da sua causa debende, ou seja, abstrai do fato que a originou, acarretando o segundo subprincípio, que é a inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé. Devido à abstração, nenhuma exceção pessoal que o devedor tenha contra o beneficiário originário poderá ser oposta a terceiro de boa-fé. E, por fim, o formalismo ou tipicidade estabelece que os títulos de créditos, para valerem como tais, precisam observar os requisitos legais. Agora, iremos falar dos atributos do título de crédito, que são a celeridade na transmissão, que é por simples endosso, a segurança no recebimento do crédito, a executividade, que muitos títulos de crédito, nem todos são títulos executivos extrajudiciais. Os títulos de crédito têm várias classificações. Uma das mais importantes é a que os divide em ordens e promessas de pagamento. Os títulos que são ordens de pagamentos criam três relações jurídicas no momento da sua emissão, enquanto os títulos que são promessas de pagamento geram apenas duas relações jurídicas no momento da emissão. Há também os institutos de direito cambiário, com base na Lei Uniforme de Genebra, sendo eles saque, endosso, aceite, aval, pagamento, protesto e ação cambial. O saque é o ato de criação do título de crédito, é o ato originário. O endosso é a forma através da qual o título de crédito circula, se efetiva com a tradição. Por isso, o endosso parcial considera-se nulo. Se o emitente quiser pedir a circulação do título por endosso, basta inserir a cláusula não à ordem, mas lembre-se que, mesmo com essa cláusula, o título ainda poderá ser transmitido por cessão de crédito. Só os títulos à ordem podem circular por endosso. Todos os vinculados na cadeia de endosso são solidariamente responsáveis pelo pagamento do título. O endosso transmite todos os direitos contido no título transmitido. O endosso deve ser feito no próprio título ou na folha de alongamento. Existem várias formas de endosso, sendo elas o endosso mandato. O endosso mandato é aquele em que o endossante imputa a outra pessoa a tarefa de proceder à cobrança do crédito representado pelo título. Basta colocar a expressão em cobrança ou pague-se por procuração. O endosso calção é um instrumento adequado para a instituição de penhor sobre o título de crédito. O endosso puro e simples transfere a titularidade de todos os direitos mencionados no documento. O endosso em branco lança-se apenas a assinatura, sem indicar a favor de quem se endossa. O endosso em preto indica-se o nome do beneficiário. Aceite. O aceite é o ato através do qual o sacado se integra na relação cambial, reconhecendo e aceitando a dívida. Só se aplica às ordens de pagamento, pois aqui o sacado não participou do ato de criação do título.
do saque. Nas promessas de pagamento, o próprio emitente compromete-se com o pagamento, por isso não cabe aplicação do instituto do aceite. O título pode ser apresentado para aceite até a data do vencimento. Após isto, só caberá a apresentação para pagamento. O sacado pode solicitar que o título lhe seja apresentado uma segunda vez no dia seguinte, para que tenha tempo de analisar as condições da ordem de pagamento emitida contra ele ou se vai aceitar ou não. O beneficiário não é obrigado a deixar o título com o sacado neste período. O aceite deve ser dado no próprio documento, que é o princípio da literalidade. Dado o aceite, o sacador converte-se em devedor principal do título. O sacador, mesmo diante da recusa do aceite, sempre será o devedor indireto. Nesse sentido, há duas hipóteses de aceite qualificado. Primeiro é o aceite parcial ou limitado. Nele, o sacado, por dar um aceite parcial, pois não está obrigado a aceitar a totalidade da dívida. Em caso de recusa do aceite ou do aceite parcial, comprovado por protesto, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, na sua totalidade ou somente na parte que foi recusada. E o beneficiário poderá cobrar o título imediatamente do sacador. O aceite modificativo é aquele que, se o sacado modificar qualquer outra informação no título, que não seja o valor, por exemplo, a data de vencimento, o local de pagamento, tal modificação, para ser válida perante o credor, deve ser aceita por este. Caso haja recusa, o aceite modificativo equivale à recusa total do aceite e deve ser comprovado mediante protesto para viabilizar a cobrança antecipada do título. Já o aval é uma garantia. Embora o direito cambiário admita a figura do aval parcial, o artigo 897, parágrafo único do Código Civil o proíbe. Esta regra não se aplica em virtude do artigo 903 do Código Civil. É de suma importância destacar que o avalista assume a mesma posição do avalizado. Por exemplo, se avalizar um devedor principal, será equiparado ao devedor principal. Se avalizar o co-obrigado, será equiparado a um co-obrigado. É dado no próprio título, é o princípio da literalidade, e mesmo se a obrigação garantida for nula, por exemplo, se houver vício que não seja de forma, persiste a responsabilidade do avalista, que é o princípio da autonomia. Vamos falar agora de algumas espécies de aval, sendo eles: o aval simultâneo é aquele em que vários avalistas garantem o mesmo avalizado ao mesmo tempo. O aval sucessivo é aquele que vários avalistas garantem-se uns aos outros sucessivamente. É o avalista do avalista. O aval em preto, o avalizado é expressamente indicado. O aval em branco não indica o avalizado, presume-se que seja o sacador. O pagamento. Sobre o pagamento do título de crédito, podemos falar que o mesmo deve ser feito pelo obrigado principal. Caso este não o efetue e seja comprovado por protesto, a obrigação poderá ser cobrada de qualquer co-obrigado. Só será considerada extinta a obrigação quando ela é paga pelo devedor principal. Quando um devedor indireto a paga, se subroga nos direitos de crédito e pode cobrar de qualquer co-obrigado anterior a ele. Já o Instituto do Protesto tem duas funções. Ele serve como meio de prova e para garantir o direito do credor em face dos co-obrigados, quando feito tempestivamente, nesta última hipótese. O protesto não tem a função de cobrança. Existe basicamente três espécies de protestos, que é o protesto por falta de pagamento, o protesto por falta de aceite e o protesto por falta de devolução do título. O procedimento para o protesto é o seguinte: o credor deve levar o título de crédito ao cartório de protesto de títulos e documentos. O oficial do cartório notificará o devedor para que no prazo de 3 dias úteis cumpra a obrigação em cartório, ou seja, para que realize o pagamento, dê o aceite ou devolva o título. Caso o devedor fique inerte, após este prazo, o protesto será lavrado e o título devolvido ao credor juntamente com o instrumento do protesto. Já a ação cambial é em caso do não pagamento. O credor de um título de crédito, por exemplo, uma letra de câmbio, uma nota promissória, um cheque, uma duplicata, pode executá-lo, pois é um título executivo extrajudicial.
Em relação ao devedor principal, poderá executá-lo dentro do prazo prescricional do título, independente de qualquer formalidade. Em relação aos co-obrigados, a execução depende do protesto tempestivo do título. Caso o título tenha prescrito, servirá como meio de prova na ação ordinária de cobrança ou na ação monitória. O prazo prescricional para ajuizamento da ação cambial é variado. Para cobrar do devedor principal e seu avalista, são 3 anos contados do vencimento. Para cobrar dos co-obrigados e seus avalistas, o prazo é de 1 ano contado do protesto. O direito de regresso, que é o caso o pagamento tenha sido realizado por um dos co-obrigados, o prazo é de 6 meses contados do pagamento. Agora, nós vamos falar sobre o título de crédito em espécie. Primeiramente, falaremos sobre a letra de câmbio. A letra de câmbio está prevista no Decreto 57663/66, que é a Lei Uniforme de Genebra. Ela é uma ordem de pagamento e, por isso, faz surgir 3 relações jurídicas na figura do sacador, do sacado e do tomador. A súmula 387 do STF permite que a letra de câmbio seja sacada incompleta, desde que seja completada pelo credor de boa-fé antes do protesto. Na letra de câmbio, temos a figura do aceite e sua recusa comprovada por protesto, por falta de aceite, gera o vencimento antecipado da dívida. Se o sacado aceitar a letra de câmbio, torna-se devedor principal. Se o sacador será devedor indireto. Se o sacado não aceitar a letra, não integrará a relação cambial, pois a única forma de se obrigar num título de crédito é colocando a sua assinatura dele, seja como emitente, aceitante, endossante ou avalista. A súmula 387 do STF permite que a letra de câmbio seja sacada incompleta, desde que seja completada pelo credor de boa-fé antes do protesto. Na letra de câmbio, temos a figura do aceite e sua recusa comprovada por protesto por falta de aceite gera o vencimento antecipado da dívida. Se o sacado aceitar a letra, torna-se devedor principal. Se for o sacador, será devedor indireto. Se o sacado não aceitar a letra, não integrará a relação cambial, pois a única forma de se obrigar no título de crédito é colocando sua assinatura nele. Outro título de crédito é a nota promissória. Está também prevista no Decreto 2044, de 1908, e Decreto 57663, de 66, que é a Lei Uniforme de Genebra. A nota promissória é uma promessa de pagamento e, por isso, faz surgir 2 relações jurídicas nas figuras do emitente e do beneficiário. Na promessa de pagamento, não há figura do aceite, pois o devedor participou da emissão do título. Logo, está desde já integrado na relação cambial. No mais, todas as disposições referentes às letras de câmbio se aplicam às notas promissórias. A nota promissória vinculada ao contrato perde a sua autonomia, pois o terceiro, ao recebê-la vinculada, tomará ciência da sua causa debente. Sendo assim, seus subprincípios, que é a abstração e inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros, também se aplicam. Segundo a súmula 258 do STJ, a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em virtude da iliquidez do título originário. O cheque está previsto na Lei 7.357 de 85. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacada obrigatoriamente contra um banco, e por isso faz surgir 3 relações jurídicas nas figuras do sacador, do sacado e do beneficiário. Apesar de ser classificado como sacado, o banco não é devedor, pois não integra a relação cambial. É só um instrumento, o intermediário do pagamento. O dinheiro utilizado para o pagamento é de titularidade do emitente, não do banco, que é mero depositário de tais valores em virtude de contrato. O devedor principal no cheque é o sacador. Por isso, não há aceite no cheque. O protesto no cheque é dispensado, tendo em vista que a declaração do sacado no verso do cheque, insuficiência de fundo, ausência de fundos, substitui como meio de prova do não pagamento. Há 5 modalidades de cheque. O cheque visado
é aquele que o banco sacado declara a suficiência de fundos e reserva a quantia ordenada no cheque durante o prazo de apresentação do cheque. Pode ser feito a pedido do emitente ou do portador. O cheque não pode ser ao portador e não pode ter sido endossado. Outro tipo é o cheque cruzado. O cheque cruzado contém traços transversais e será pago mediante depósito em conta corrente. Outra modalidade é o cheque para acreditar em conta. Ele tem a mesma finalidade do cheque cruzado, que é o pagamento mediante crédito em conta. Porém, consiste numa cláusula para ser creditado em conta. Outra forma é o cheque administrativo. É o cheque do próprio banco sacado em favor de terceiro, para liquidação por ele mesmo. Pode ser utilizado para o pagamento das despesas do próprio banco ou ser contratado por seus correntistas. Outro tipo de cheque é o cheque viagem. Ele é utilizado em viagens. O correntista deposita no banco a quantia em real e recebe cheque de viagem na moeda que escolher, ou seja, dólar, euros, para serem usados em estabelecimentos no exterior. Hoje em dia, os cheques em papel foram substituídos por cartões de débito com a mesma função. O prazo de apresentação do cheque varia de acordo com a praça ou município onde deve ser pago. Quando é da mesma praça de emissão e pagamento, são 30 dias contados da emissão. Em praça de emissão e pagamentos diferentes, 60 dias contados da emissão. Pelo princípio da literalidade, a data de emissão é aquela que consta do cheque, isto é relevante devido à prática, ao costume do cheque predatado. Um cheque emitido em 19 de 2 de 2013, com data de 23 de 9 de 2013, terá como termo inicial da contagem dos prazos 23 de 9 de 2013. Entretanto, se for apresentado antes do prazo e houver fundos, será pago pelo banco, pois é uma ordem de pagamento à vista. Entretanto, tal conduta do credor poderá caracterizar dano moral para o devedor, pois houve violação do acordo celebrado entre as partes, conforme teor da súmula 370 do STJ. Se o prazo de apresentação não for respeitado, o credor perde seu direito de cobrar dos devedores indiretos e seus avalistas. O prazo prescricional do cheque é diferente daquele previsto para as letras de câmbio e nota promissória, qual seja, 6 meses contado do final do prazo de apresentação contra o sacador e coobrigados, e 6 meses contado do dia do pagamento para o caso de ação de regresso. Após esse prazo, o cheque pode ser cobrado por meio de ação ordinária de cobrança ou pela ação monitória. Lembre-se que os prazos nos cheques não correm simultaneamente, mas sim sucessivamente. Então teremos primeiro o prazo de apresentação e depois o prazo de prescrição. Enquanto não ocorrer a prescrição, o cheque é um título executivo extrajudicial e mesmo fora do prazo de apresentação, o cheque pode ser apresentado para o pagamento enquanto não tiver prescrito. Outra espécie de título de crédito é a duplicata. A duplicata é o único título de crédito genuinamente brasileiro, previsto na Lei 5.474 de 68. É uma ordem de pagamento, pois o sacador dá uma ordem de pagamento contra o sacado. A duplicata é um título causal. Só pode ser emitida nas hipóteses de compra e venda ou prestação de serviços. É sempre vinculada a uma fatura e sua emissão é facultativa. Atente-se para o fato de que, na duplicata, o sacador é o devedor ou prestador de serviços, enquanto o sacado é o consumidor. O tomador é o próprio emitente, porque a duplicata é emitida em favor do próprio sacador. Por isso, devemos dizer que a duplicata, sacador e tomador, podem ser a mesma pessoa. Disse também que o sacado é o aceitante, pois na duplicata o aceite é obrigatório ou presumido, pois é possível executar uma duplicata não aceita, desde que haja protesto por falta de aceite acompanhado do comprovante da entrega das mercadorias ou da prestação do serviço. Na hipótese acima,
pode haver recusa motivada do aceite, conforme consta no artigo 8º da Lei de Duplicatas. Verificada uma das circunstâncias desse artigo, por exemplo, a divergência em relação à qualidade, quantidade, prazos, avarias, o devedor, que é o sacado, deverá informar o sacador da recusa por escrito no prazo de 10 dias, contados do recebimento do título para aceite. Por ter todas as informações necessárias, o sacador pode emitir uma segunda via da duplicata em caso de retenção indevida por parte do sacado, que se chama triplicata. Falaremos agora sobre os contratos mercantis. Primeiro, falaremos da alienação fiduciária em garantia. A alienação fiduciária em garantia é um contrato bilateral em que o fiduciante obtém financiamento para aquisição de bem móvel ou imóvel, de acordo com a Lei 9.514 de 97, alienando o bem ao fiduciário como garantia de pagamento do débito assumido, destacando-se o fato de que a posse direta e o depósito do bem são confiados ao fiduciante. O fiduciário adquire, portanto, a propriedade resolúvel do bem objeto do financiamento, perdendo em favor do fiduciante quando este cumpre integralmente suas obrigações. Esta, a condição resolúvel, que é o adimplemento integral das obrigações assumidas pelo fiduciante junto ao fiduciário. Deve-se observar que a posição jurídica de fiduciário é exercida exclusivamente por instituição financeira, enquanto é livre o exercício da posição jurídica de fiduciante, sendo certo que a eficácia da alienação fiduciária em garantia perante terceiros pressupõe o arquivamento no registro de títulos e documentos do domicílio do credor. O STJ sumulou o entendimento, no enunciado 28, de que o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Nesse contrato, o fiduciário pode exercer seu direito creditício por meio da busca e apreensão do bem, da ação de depósito, ou ainda executar o seu crédito. O não pagamento de uma prestação ocasiona o vencimento antecipado da dívida integral, em que pese não ser possível a contratação de cláusula que autorize o fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia. Falaremos agora de outra forma de contrato mercantil, o chamado arrendamento mercantil ou leasing. O arrendamento mercantil ou leasing trata-se de uma combinação de locação, financiamento e compra e venda, em que o arrendatário toma determinado bem em locação, pagando ao arrendador, que é a instituição financeira, as prestações locatícias durante um prazo contratual, facultando-se àquele primeiro, ao final do prazo estabelecido no contrato, o exercício da chamada tríplice opção, ou seja, existem 3 opções. Primeira, comprar o bem alugado, abatendo-se do preço os valores pagos a título de locação, sendo o valor restante a ser pago é denominado valor residual garantido. Segunda opção, devolver o bem, dando-se fim à relação jurídica, e a terceira opção é renovar o contrato, renovar a locação do bem. É interessante noticiar que o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a inadimplência do contrato de arrendamento mercantil comprova pela notificação do arrendatário, que resolve o contrato, e a falta de devolução do bem caracteriza o esbulho, a justificar a reintegração de posse. Existem 2 modalidades de leasing, o financeiro e o operacional. O leasing financeiro tem como característica o fato de que as prestações devidas pela arrendatária são suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual e obtenha retorno dos recursos investidos, sendo certo que os custos operacionais da utilização do bem arrendado é de responsabilidade exclusiva do arrendatário. Já o leasing operacional, as prestações devidas pelo arrendatário, que é o custo do arrendamento e serviços inerentes à sua disponibilização, não ultrapassam 75% do bem arrendado, frisando-se que os custos operacionais da utilização de manutenção do bem poderão ser de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária. O sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente,
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. Temos como exemplos o McDonald's, Cacau Show, dentre outras. A principal obrigação imposta no franqueador, quando se interessa em implantar o sistema de franquia noticiado na lei, é fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, a qual, observando as prescrições do artigo 3º da Lei de Franquia, deverá ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador. A sanção ao não cumprimento do dever legal mencionado é a possibilidade de arguição de anulabilidade do contrato e exigência de devolução de todas as quantias pagas ao franqueador ou a terceiro por ele indicado, o que também se evidencia quando são veiculadas informações falsas no COF. Outra forma de contrato mercantil é a faturização, ou também conhecida como factoring. O factoring envolve duas figuras contratuais. O faturizador, que é aquele que exerce a atividade de aquisição de ativos financeiros, títulos de crédito de uma maneira geral, e do faturizado, que, regra geral, é o empresário que vende a prazo e necessita de disponibilidade de caixa imediata. Considerando que os ativos financeiros adquiridos pelo faturizador são, regra geral, materializados em títulos, muitas vezes títulos de crédito, o negócio jurídico realizado entre os contratantes afigura-se como uma verdadeira cessão civil de crédito. É importante lembrar que uma das características dessa modalidade de contratação é o fato de que o faturizador é quem deve assumir os riscos do adimplemento da obrigação mencionada no título adquirido. O faturizado não responderá pela solvência do devedor, salvo se o crédito negociado estiver contaminado por vício. Compete ao faturizado garantir a existência do crédito, nada mais. Em que pese ter sido objeto de grande divergência, hoje prevalece o entendimento de que as sociedades empresárias que desenvolvem atividade de factoring não carecem de autorização do Banco Central para funcionarem. Agora falaremos um pouco da representação comercial. A representação comercial é a atividade desenvolvida pelos representantes comerciais. Ela é regulada pela Lei 4.886 de 65, a qual sofreu alterações advindas da Lei 8.420 de 92. Com efeito, o artigo 1º da lei especial mencionada traça a característica dessa atividade, dispondo que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou física sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. As normas do diploma legal em análise são de natureza social e de ordem pública, de maneira a evidenciar a inderrogabilidade e irrenunciabilidade dos direitos garantidos à parte vulnerável e hipossuficiente da relação jurídica estabelecida nesse contrato. Aliás, basta examinar a norma do artigo 44 da Lei 4.886 de 65 e constatar que o legislador conferiu aos créditos dos representantes comerciais a mesma natureza dos créditos trabalhistas, em caso de falência do representado. Dentre os dispositivos da Lei Especial em Exame, alguns chamam a atenção por evidenciarem o intento de se extirpar o abuso dos representados e suas tentativas de locupletamento às custas da atividade desenvolvida pelos representantes. É o que ocorre com relação ao valor mínimo da indenização devida ao representante comercial pela denúncia injustificada do contrato pactuado por prazo indeterminado, prescrevendo a norma do artigo 27, a linha J, que o montante ressarcitório não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante todo o tempo em que exerceu a representação. Trata-se do valor mínimo legalmente imposto, nada impedindo que o representante comercial pleiteie indenização suplementar
sendo certo que, nesta hipótese, compete a ele comprovar que os prejuízos suportados ultrapassam o mínimo legal. Com efeito, cumulativamente ao valor tarifado nos moldes do dispositivo já comentado, estabelece o artigo 34 da Lei Especial que a denúncia injustificada obriga o denunciante à concessão de aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias ou ao pagamento da importância igual a 1/3 das comissões auferidas pelo representante nos 3 meses anteriores. Na hipótese de o contrato ter sido pactuado a prazo certo, estabelece o parágrafo 1º do artigo 27 que a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da extinção do vínculo contratual, multiplicado pela metade dos meses resultantes do pacto contratual. Outro sim, importa revelar que a prorrogação tácita ou expressa da contratação inicialmente pactuada a prazo certo convola sua natureza temporal por prazo indeterminado, considerando-se que, por prazo indeterminado, todo contrato que suceder dentro de 6 meses, outro contrato com ou sem determinação de prazo. Objetiva-se com esse regramento coibir a prática maliciosa dos representados no sentido de realizarem contratações de representação comercial por prazos curtos, renováveis sucessivamente por prazo igual, intentando evitar, desse modo, a contagem da totalidade do prazo da representação. Por fim, não se pode perder de vista a aplicação aos contratos de representação comercial da regra geral contida no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil de 2002, no sentido de que, dada a natureza do contrato, se uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá o efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza vulto dos investimentos. Em que pese a norma em análise não compor a legislação especial da representação comercial, nada impede da sua aplicação, haja vista inexistir qualquer incompatibilidade, neste caso, da lei geral, que é o Código Civil, com a lei especial, que é a Lei 4.886 de 65. Chegamos ao fim do nosso rápido estudo de direito empresarial. Foi um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição para sanar todas as dúvidas no nosso Fórum Tira Dúvidas. Obrigado a todos e até mais.